estavam com saudade de vlog? Porque eu estava. E saudade de aparecer aqui falando com vocês, de gravar vlog pra vocês. Eu queria ter feito uma abertura, uma introdução mais bonitinha, mas eu tô na correria aqui porque eu vou pro Rio de Janeiro hoje, né? Tô indo a trabalho e digamos que eu tô um pouquinho atrasada porque eu ainda preciso fazer o meu almoço e estar pronta pra sair. Mas eu queria muito vir aqui falar com vocês e fazer essa abertura pro vlog do canal. Como vocês viram, eu gravei alguns takes, né, dos últimos dias, então acabei mostrando aí um pouco da minha rotina, trabalho, enfim. Mas queria falar com vocês sobre leituras. Eu não vou estar com os livros aqui porque eu preciso me arrumar muito rápido, mas queria falar com vocês sobre últimas leituras e o que eu tô lendo agora. De última leitura, eu li O Despertar da Lua Caída e, gente, que livro maravilhoso. Se você busca uma fantasia diferente e que foge, né, um pouco do convencional das fantasias de hoje em dia, você precisa ler esse livro. Ele é simplesmente sensacional. Eu amei do início ao fim e tô muito curiosa para ler o segundo livro, né? Ele já tá disponível. E eu preciso de resposta, sabe? Eu surtei muito lendo esse livro, amei tudo, amei a experiência de ler esse livro. Então eu tô muito curiosa para ler a continuação, amei demais. E aí, falando de leituras atuais, eu estou lendo 2 livros no momento, né? Eu estava no mercado e tinha uma fila gigantesca, eu ia ter que ficar muito tempo lá esperando. E aí eu decidi começar um livro no Kindle, né? E eu falei, eu vou pegar um livrinho em inglês, né? Até porque é uma das minhas metas esse ano é ler mais livros em inglês. E aí eu peguei um da Abby Jimenez, se eu não me engano o nome é The Fall Risk, vou colocar aqui pra vocês. E, gente, eu simplesmente devorei 30% do livro, tá? Achei a escrita bem tranquilinha, bem fácil de ler. Tô achando a história maravilhosa, super divertida. E ele é curtinho, tá? Na verdade, eu acho que ele entra como um conto, porque ele tem menos de 100 páginas. Então, é uma das minhas leituras da vez. E outro livro que eu comecei a ler também foi O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. Já li uns 3 capítulos e assim, gente, muito divertido, eu tô adorando a história. Então, hoje, como eu vou pro aeroporto, pegar voo e tudo mais, eu acredito que eu consiga avançar em uma dessas leituras. E aí depois eu venho comentar um pouco mais com vocês, vou tentar gravar alguns takes lá no Rio. Mas é isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vlog, não sei quando que eu vou postar, mas eu tava com muita saudade de gravar e queria muito ter esse tempinho pra vir falar com vocês. Aparecendo aqui depois da minha viagem pro Rio, né? Acho que o último take que eu gravei desse vlog foi na segunda-feira, que foi quando eu tava me arrumando pra ir pro aeroporto. Gente, foi uma loucura, eu não consegui gravar nada lá no Rio. Eu tava em evento, né? Fiquei a semana toda em evento, então eu realmente não consegui gravar takes, enfim, era muita correria. Hoje é sábado, tô aqui arrumando as minhas coisas, né, porque eu fiquei a semana inteira fora, então eu deixei tudo um caos na segunda-feira, eu saí com muita pressa, e aí tô organizando a casa hoje, vou tirar o dia pra descansar, pra ler, pra criar os conteúdos da semana que vem, e é isso, vou mostrando pra vocês aos pouquinhos, conforme eu for fazendo as coisinhas por aqui. Eu
estou lendo O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. É o meu primeiro contato com a escrita dela e já adianto que eu tô gostando muito, tá? Nesse livro a gente tem a história da Verônica, que é uma autora que já tem vários livros publicados e ela tá passando por um dilema muito difícil porque tem um livro dela que vai ser adaptado, né, um best-seller, e ela ainda não chegou num acordo sobre essa adaptação. Então, ela já teve contato com vários roteiristas e simplesmente não dá certo. As pessoas mudam muito algumas nuances da história e coisas que são importantes para ela, e ela tá ali batendo o pé, irredutível, e não fechou com nenhum roteirista ainda. Até que ela conhece o Daniel, que é um novo roteirista contratado para ver se ele consegue roteirizar esse livro e fazer essa adaptação sair. Logo de cara, ela não curte muito ele, é muito engraçada a interação entre os dois, mas o que é legal é que ele é tão desbocado quanto ela, tá? Então ela fala mesmo, ela deixa o silêncio na sala, mas ele também é super engraçadinho. Uma coisa muito legal desse livro é que ele tem sim os seus momentos ali de reflexão, mas é tudo muito cômico, sabe? Tem um humor ácido. Então eu particularmente gosto e acho que tá tornando a leitura muito fluida pra mim. Inclusive eu nem sinto os capítulos passarem. Então eu tô no momento onde eles viajam para a cidade natal onde se passa o livro, né, pra ver se traz alguma inspiração para ele escrever esse roteiro. A ideia era que ele fosse sozinho, mas ela falou, não, pois eu vou junto, porque o livro é meu. E eles estão em Atibaia, gente, eu adorei. Adorei que se passa no Brasil. Eles estão em Atibaia e a Verônica começa a ter algumas situações meio delicadas ali. Por que dela tá tão resistente à adaptação desse livro, né? A Verônica, ela tinha um noivo e esse livro é muito especial para ela, ela escreveu para ele, né? Enfim, tem de certa forma parte da história deles ali. E ele faleceu de uma forma muito trágica, então para ela é difícil, né, ver essa história que ela viveu e que ela escreveu ser adaptada para uma forma que não faz sentido, sabe, para ela, e que ela acredita que também não vai fazer sentido para os leitores. Mas enfim, eu tô adorando. E assim, gente, a diagramação desse livro é maravilhosa, porque é uma letra grande e ele é bem espaçado, sabe? E os capítulos são curtos, então a leitura flui perfeitamente. Então essa tá sendo a minha leitura da semana e depois eu venho comentar um pouquinho mais com vocês do que eu tô achando. Eu finalizei O Roteiro do Amor e queria falar com vocês o que eu achei dessa leitura. Foi meu primeiro contato com a escrita da Rai e eu gostei bastante. A escrita dela é muito fluida e divertida, então tem um humor ácido assim que eu particularmente gosto. E a minha única ressalva para esse livro é em relação ao casal. Eu não consegui comprar esse romance entre os dois, não consegui me conectar, sabe? Então é como se eu gostasse muito dos personagens individualmente, mas eles como casal não funcionou muito pra mim. Confesso que as circunstâncias, né, no qual esse romance surgiu, não sei, não me convenceu muito e, enfim, eu acho que eu tinha uma outra expectativa. Mas uma coisa que eu gostei bastante foi como a autora trabalhou temas importantes aqui. Então, é um livro que fala sobre luto, sobre família, traz críticas sociais também muito importantes e eu gostei muito de toda a jornada que ela trouxe para a Verônica. Eu acho que a Verônica precisava dessa jornada de cura, né, para ela superar tudo o que aconteceu, né, com o noivo dela que faleceu e as questões familiares também, que eu achei que foi algo muito bem trabalhado aqui. Gostei da resolução que a autora trouxe, acho que foi bem realista. Eu acho que realmente a única coisa que não funcionou muito para mim foi essa questão do romance. Não consegui me conectar com esse casal, esperava um pouco mais, mas ainda assim foi um livro muito bom, muito bem escrito, então acredito que eu vou dar aí 4 estrelas pra ele. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu tô com uma sensação de que eu meio que falhei nesse vlog, porque eu não consegui gravar tantos takes, até mesmo da leitura, né, embora eu tenha lido esse daqui, gravei poucos takes,
falando do livro e mostrando, né, a minha jornada aí de leitura. Então eu decidi estender um pouquinho mais esse vlog para começar uma nova leitura, e aí eu quero me policiar mais. E assim, eu tô numa leve ressaca literária. Eu acho que desde a semana da viagem, essa pausa aí que eu dei mexeu muito comigo, porque eu fiquei uma semana inteira sem ler. Julho foi um mês que eu li muitos livros de fantasia. Então eram livros mais densos, com construção de universo. Então acho que isso deu uma pesada na minha cabeça, né? Assim, de ler livros com mais complexidade, né? E aí eu peguei esse romance, ok, foi bom, mas acho que ainda assim eu preciso de algo mais para sair desse poço da ressaca literária. E toda vez que isso acontece, eu tomo medidas extremas e leio Colin Hoover. Eu decidi pegar um livro que, assim, gente, isso aqui pode ser 8 ou 80, porque eu sei que tem gente que ama e tem gente que detesta esse livro, mas eu vou pagar para ver, eu dou o benefício da dúvida. E assim, os livros dela sempre me tiram da ressaca literária, é impressionante. Então eu decidi que eu finalmente vou ler Todas as Suas Imperfeições. Esse livro aqui é polêmico e eu já sei que ele tem um plot que eu não gosto. Então, vamos ver como vai ser essa jornada, mas eu acho que a escrita dela funciona muito comigo e pode me ajudar a retomar aí o hábito, porque assim, gente, no mês de agosto, acho que o único livro que eu li até o momento foi esse. Eu tava lendo mais um outro conto da Abby, no Kindle, mas também ainda não finalizei. Então, vamos ver se esse livro aqui me ajuda a engrenar um pouco mais na leitura e, enfim, né, sair da ressaca literária. Nesse livro a gente vai ter a história da Queen e do Graham, né? Logo no início do livro, eles se conhecem numa situação péssima, né? Porque a Queen tá indo pro apartamento do noivo dela, que é o Ethan, e quando ela chega lá, ela vê um estranho parado na porta, que é o Graham, e ela conhece ele ali, e ela pergunta o que ele tá fazendo ali e tudo mais, e ele fala, então, eu acho que o seu noivo tá com a minha namorada aí dentro do apartamento, e realmente estava. Então é nessa circunstância que eles se conhecem, né, flagrando aí uma traição. Aí eles conversam ali, depois eles até chegam aí, tipo, pra um bar, quase rola alguma coisa entre os dois nesta mesma noite da traição, e o livro vai alternando entre passado e presente. Então, no presente, a gente vê que a Queen e o Graham se casaram, né, já estão casados há um tempo, e eles estão enfrentando aí momentos muito difíceis, porque a Queen quer muito engravidar, ela quer ter filhos, mas ela não consegue. Então, é um momento ali de muita frustração para ela, e ela sente que o Graham não entende ela. Então, assim, meio que o casamento tá desmoronando por conta disso. E logo de cara eu me perguntei, por que não adotar, né? E isso é abordado aqui no livro também. Até o momento, a Queen, ela até cogitou, né? Eles cogitaram adotar, porém o Graham tem algumas questões aí do passado dele que acabam interferindo ali no momento da aprovação da adoção, né? De fazer com que eles sejam qualificados para adotarem uma criança. Sim, eu tô gostando da história, tô curiosa, embora eu ache, assim, o Graham totalmente questionável. E mesmo que eu goste, de certa forma, da Queen e entenda tudo que ela tá passando, confesso que algumas falas, algumas situações ali me irritaram um pouco, né? Principalmente dela com a irmã. Às vezes eu acho que ela é um pouco egoísta, mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Essa frustração que ela tá sentindo realmente deve ser algo muito difícil. Então, até agora eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer e depois eu volto com mais atualizações. Avancei um pouquinho mais na leitura, consegui chegar aqui na metade
E assim, o plot que eu não gosto, ele já aconteceu, então eu não sei o que vai ser dessa metade aqui do livro. E tem um mistério, entre aspas aqui, né? Tem uma coisa aqui que tá sendo dita desde o início do livro e até agora eu não descobri o que é. E eu tô curiosa pra saber o que é. Mas assim, não tô achando uma história inovadora. Os personagens claramente precisavam de terapia. Não consegui gostar do Graham e ele fez uma coisa aqui que pra mim imperdoável, ainda mais pensando em toda a história dos dois, em tudo o que a Queen passou. Achei péssimo. Então, assim, eu vou ler apenas pela fofoca e para falar com propriedade. Mas tá fluindo. Aí eu decidi aparecer aqui para fazer uma outra atualização com vocês. Vira e mexe, eu e minha amiga Lohane fazemos leitura conjunta de algum livro que a gente quer muito ler. E a gente escolhe assim, no acaso. E aí, mês passado, a gente leu um livro juntas que eu confesso que não estava com tanta expectativa, porque tinha visto umas resenhas negativas. E eu fiquei com um pouco de receio, porque eu tinha a edição aqui na estante, é uma edição de luxo, que foi O Despertar da Lua Caída. Mas assim, eu simplesmente amei esse livro, fiquei obcecada, dei 5 estrelas, favoritei, a Lohane também. E ele termina de uma forma que você precisa de respostas. Então assim, a última página, ela tem uma revelação muito bombástica. Eu até comentei com a Lohane que eu não ia aguentar esperar muito tempo, eu precisava ler essa continuação porque eu precisava de respostas. E aí eu ganhei o segundo livro de presente, então já tenho ele aqui em mãos, que é A Canção dos Dragões Perdidos. E uma coisa que eu gosto de fazer muito nos meus livros é separar flags que combinem com a capa. Não sei se vocês fazem isso também. Porque eu sou a pessoa que marca livros. Eu tenho zero dó. Então eu marco mesmo, rabisco, anoto, passo marca-texto. E normalmente livros de fantasia eu preciso muito fazer isso porque tem toda uma construção de universo, eu preciso entender ali o mundo, preciso entender os personagens, então eu sempre uso essas flags para me guiar na história. E até explicando aqui para quem quiser fazer também como eu faço essa divisão das flags. Normalmente eu pego entre 3 e 4. Quando eu li O Despertar da Lua Caída, eu usei 3 flagzinhas, então eu vou repetir isso nesse livro também. Basicamente, eu uso uma para fantasia e construção de mundo, então tudo que tem relação à história, à fantasia, à construção de mundo, coisas que são explicadas e que eu preciso lembrar, eu marco com essa flagzinha da fantasia. A segunda flagzinha eu deixo mais para momentos de plot twists ou momentos que eu gostei, sei lá, que eu achei fofo, que eu achei emocionante ou que eu fiquei chocada. E por último, mas não menos importante, eu sempre deixo uma flagzinha para o romance e quotes, né? As minhas frases favoritas durante a leitura. Então, normalmente é assim que eu separo, e aí no início do livro eu meio que faço uma legendinha ali do que significa cada flag, e aí conforme eu vou lendo, eu vou marcando de acordo com essa correlação. E também uma coisa que eu gosto de fazer, até para render mais as flagzinhas, é cortar. Então eu uso esse negocinho aqui, que é tipo uma guilhotina, e aí eu corto os post-its para deixar eles menorzinhos, então eles rendem bem mais e eu acho que fica esteticamente mais bonito. Então eu vou fazer isso aqui agora e aí eu pretendo jantar e pegar meu livro para ler e ver se eu consigo chegar no capítulo 10. Finalizei todas as suas imperfeições. O livro foi muito fácil de ser lido, mas falar também que eu gostei da história, eu acho que é exagerar demais. No fim, teve uma resolução fofa até para o casal, mas eu acho que, assim, os personagens, eles realmente precisavam de terapia, algumas coisas não estavam certas aqui, e depois do que o Graham fez, assim, eu já achei péssimo, mas o que seguiu depois disso foi pior ainda pra mim, tá? Não gostei da atitude que ele teve com a Queen, e eu também me senti irritada com ela em alguns momentos. Enfim, acho que de forma geral eu não consegui me conectar tanto com esses personagens. Achei algumas atitudes imaturas
E a própria resolução mesmo, né, do conflito, não sei se fez tanto sentido pra mim. Ali o problema era muito sério e de verdade eles precisavam de terapia. Então, não sei se eu gostei 100% de como a autora resolveu, né, todas essas questões. Enfim, é aquele casal que eu me pergunto se eles realmente deveriam terminar juntos, sabe? Então, ainda tô decidindo que nota dar. Eu tinha pensado em dar 3 estrelas, porque apesar de tudo foi um livro que eu li muito rápido, mas eu acho que eu ainda preciso refletir em questão de narrativa, personagens, enfim, porque não foi uma história tão boa pra mim. Eu não concordo com muitas coisas que aconteceram aqui, então talvez eu repense a minha nota e diminua um pouquinho mais. Mas é isso, me tirou da ressaca. Aí ontem eu falei que ia começar a Canção dos Dragões Perdidos e jurava que ia chegar até o capítulo 10. Spoiler, não cheguei no capítulo 10, eu não li nem o 1. Eu não aguentei, me deu muito sono. E hoje à tarde eu foquei em terminar aquele, tava fazendo os posts da semana também, porque amanhã eu vou sair. Então, não consegui ler nada, vou ver se agora eu pego pra finalmente iniciar esse livro. E aí eu já tava editando esse vlog e percebi que ele tava ficando um pouquinho longo, então vou terminar ele por aqui. Então, se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para quando eu subir vídeo novo aqui. E me acompanhem também nas redes sociais, porque eu tô sempre aparecendo por lá, tem sempre post novo, então eu consigo estar um pouquinho mais presente por lá. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vlog.